Prezados administradores e tecnólogos, estamos aqui com mais um facilitador do curso de certificação de mentoria online. É o administrador José Albuquerque Costa, que também é coordenador deste curso e está na sua segunda edição. A primeira edição foi de forma presencial e esta agora, por conta da pandemia, né, do coronavírus, nós estamos em forma online. Esse curso, igual ao outro, tem 40 horas e está dividido em algumas disciplinas, onde já teve início na semana passada com o administrador Oswaldo Moraes, que iniciou o curso com o módulo Introdução à Mentoria. E, na sequência, nós temos agora o administrador José Albuquerque Costa, que vai falar sobre modelagem de negócios inovadores. E passo a palavra para ele fazer a saudação e depois eu retorno para mim para que eu possa fazer a entrevista com ele. É isso mesmo, pessoal. É um prazer muito grande ter essa oportunidade de estar com vocês para conversar sobre modelagem de negócio, essa inovação nos negócios, né? Eu sou José Albuquerque, como ele falou, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou membro também da Comissão de Mentoria, Empreendedorismo e Inovação do nosso CRA, que está patrocinando esse curso para todos os administradores interessados em ter essa certificação, que realmente vai dar um pulo, vai dar um patamar de conhecimento para poder ele ter mais possibilidades de emprego e renda. Eu devolvo a palavra agora para você, professor Lamarck, para fazer as devidas considerações. Bom, agradecer ao administrador José Albuquerque Costa, que trouxe esse curso para a Associação dos Administradores do Estado do Ceará, que, por sua vez, apresentou ao Conselho Regional de Administração e pela Comissão de Mentoria, Empreendedorismo e Inovação do CRA, estamos em parceria com a associação e realizando esse curso. Então, Albuquerque, qual a importância da mentoria para o mercado de trabalho? A mentoria é um assunto que está muito em voga no momento pela diversidade que tem os profissionais e a necessidade dele ter muitas informações para poder orientar os seus mentorados. A mentoria, o professor Oswaldo já falou na sua disciplina de introdução à mentoria, que ela é bastante antiga, desde o tempo dos gregos. Agora, nós estamos usufruindo desses termos para poder todos os profissionais, sejam eles gestores de empresas, profissionais liberais, eles precisam de mentores como fonte de informação. Eles consolidam toda a sua experiência e ele repassa, coloca à disposição para o seu mentorado, para eles sim, os mentorados, os profissionais, os gestores, ter condições de ter no seu trabalho, onde ele exerce as suas atividades, ter resultados melhores, orientados pelos mentores com bastante experiência naquilo que ele está mentorando e naquilo que o mentorado necessita. Muito bem. Eu gostaria também que a gente fizesse aqui uma diferenciação, porque às vezes há uma confusão entre mentor, consultor e coach. O senhor poderia fazer a diferença, falar para nós qual é a diferença de cada um? Olha, esse assunto foi muito debatido na aula anterior do professor Oswaldo, que ele é exatamente o professor de mentoria.
Mas, evidentemente, que eu posso lembrar que existem muitas diferenças tênues entre cada profissional. Eu gostaria de mais explorar o que é que o mentor faz, certo? Porque o mentor é aquela pessoa que tem que ter bastante experiência em uma determinada atividade para poder, então, repassar essa sua experiência, sua bagagem, para o seu mentorado. Isso é o que é o mais importante. Evidentemente que os consultores, eles têm suas bagagens, têm seus conhecimentos, que eles repassam e elaboram, executam o que os seus clientes precisam, necessitam. Os coaches, ele tem muito mais, é um cronograma, e que eles não precisam ter experiência. Muito mais é que eles fazem somente uma série de metas para ser alcançado, que o próprio empreendedor vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a grande diferença entre os três é que o mentor precisa necessariamente ter experiência naquilo que ele repassa. E ele, normalmente, quando ele está mentorando, ele só pode e deve mentorar em uma especialidade, somente uma. Quando o próprio empresário, quando o próprio outro mentorado necessita de outras informações, o mentor ele tem que ter muita ética para dizer o seguinte: eu estou aqui comprometido com minha especialidade. Essa especialidade é com outro mentor que eu posso oferecer um leque de nomes que pode ser escolhido para ajudar ao empresário. Mas a minha especialidade aqui, como mentor, é uma. Ah, tá. Eu gostaria que você repetisse. Eu gostaria que você repetisse, porque deu uma falha no vídeo, né? Essas últimas palavras, por favor. Repita aí, porque deu uma falhada. Professor, deixa eu só. Tá, aproveita essa falha aí para dizer o seguinte: esse assunto foi bastante explicado pelo professor Oswaldo. Aqui eu vou me direcionar para um tipo de mentoria específica, porque ontem, no dia da aula do professor, ele explicou as diferenças de cada um, mas eu esperando que isso vá ser tocado mas isso aí já foi falado na aula anterior, ok? Tudo bem. É importante que frise realmente isso aí, porque quando o mentor vai para uma empresa, né, e aí ele é chamado para resolver determinado problema. Né? Então, qual o problema? Por exemplo, na parte financeira. Tudo bem. Aí o empresário chama para ele resolver e, de repente, aí o empresário, rapaz, ajuda aqui na parte de recursos humanos, ajuda aqui na parte de marketing, ajuda aqui na parte de logística. Ou seja, foge realmente o trabalho do mentor exclusivo da área de finanças. Né? Então, é interessante que o mentor, quando ele for fazer realmente um trabalho numa empresa, ele se detenha a fazer aquilo que ele tem a expertise, o que ele é especialista. Não seja generalista, porque se ele sendo generalista, ele acaba saindo da condição de mentor e acaba fazendo... não sendo de consultor e não sendo tão eficiente quanto o que o empresário queria. Então, ele tem realmente que ser bastante transparente e claro com o empresário para dizer, não, essa área eu não domino, a minha área de dominância o exemplo que eu falei, é a financeira, então eu me reservo só na financeira. Outras áreas eu posso oferecer nomes, né, mentores que atuam nessa área e com certeza ele vai fazer um melhor trabalho do que eu, que tenho a minha expertise na área financeira, não é assim? Perfeitamente, exatamente isso, exatamente isso. Pronto. O mentor é um especialista naquela atividade que ele mais gosta, que ele mais tem facilidade, que ele mais tem conhecimento e onde ele quer atuar. Muito bem.
podemos ter algumas divergências, sim, com as pessoas que vão estar escutando, vão estar vendo esse vídeo, né? Porque aí a gente acaba sendo, assim, não é discriminando as outras, como é que eu posso dizer, as outras áreas, não. Se você detém aquele conhecimento só na área financeira, ou só na área de marketing, ou só na área de logística, ou de negócios inovadores, como é o caso do Albuquerque, as questões das startups, já que eu entro nesse assunto, então, vamos nos deter ao papel do mentor. Né? O papel do mentor é se focar no que ele foi, quando ele foi contratado, ou então na especialidade. Tá bom? Como eu falei, startups, eu gostaria que o nosso facilitador do segundo módulo do curso de certificação de mentoria online falasse um pouco sobre a questão de startups, como é que ela nasce, quais são os processos que acontecem para que nasça, ou então na área, nasça mesmo, né? A startup. Olha, é um assunto muito novo, certo? É um assunto que realmente ele modifica todo o pensamento das pessoas que estão entrando nesses modelos de negócios. Eu vou tentar fazer de uma forma tentar fazer bem uma explicação razoável, porque muita gente tem dificuldade, principalmente se não tiver ainda na sua cabeça aquela consistência de que a inovação é a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos. Que a inovação é fundamental para os negócios, no mínimo, permanecerem no mercado. Mas a inovação que eu estou falando aqui é aqueles protagonistas que estão além de simplesmente se atualizar. É aqueles que estão lançando novos produtos, novos mercados. E o pessoal atrás é que vem atrás de atualizar. Então, esses inovadores, essas pessoas que estão com essa missão de trazer essa inovação, é que eles são as pessoas que a gente tem que dar muita atenção agora. Porque eu vou explicar a cadeia, como funciona essa parte do ecossistema de inovação, onde o mentor de modelagem de negócio, ele está dentro. Ele está em todas as suas etapas, em todos os seus estágios. Se você se lembrar que os coworks, eles há pouco tempo eles não existiam, né? De uma hora para outra, hoje está em todas as cidades do mundo, tem inúmeros coworks, que são locais propícios para ter o início da inovação. É justamente ali onde aquelas pessoas que estão se organizando para pensar e desenvolver o negócio, eles estão unidos, estão fazendo network. Essa busca desse propósito de ter um negócio, ele não é muito simples. Por isso que ele tem que ter um ambiente propício, onde as pessoas conversam, porque cada um, se a gente se lembrar, tem uma ideia diferente. Agora, um negócio, ele tem que ter um propósito só. Então, quando as pessoas todas se reúnem dentro de um coworking, procurando conversar entre um e outro, para ver qual aqueles que têm a mesma ideia de complemento, de colaboração, essas pessoas se juntam e esses grupos é que nós chamamos de startups. São grupos que têm o mesmo objetivo, que já passaram para essa etapa, né, de definição do seu negócio. E isso acontece dentro do coworking, que nós chamamos do primeiro estágio das startups, que é o startup, que é o estágio inicial, certo? Que acontece normalmente dentro da cadeia, né, de inovação, acontece dentro dos coworking. Beleza. E para finalizar esse estágio, normalmente esses startupeiros, que são as pessoas que estão ali pensando, eles têm um propósito. Eles
quando eles chegam a essa ideia de ter um propósito, é porque eles têm que ter algo dele, para ele me chamar de meu. Então, todo startupeiro, ele precisa de ter a ideia sua, a ideia dele, para poder chamar minha. Para daí, então, ele prosseguir. Quando ele tem isso atendido, ele faz o protótipo, que é a visualização do que ele está pensando, certo? Que nós chamamos também de design thinking, né? É o pensamento visual que ele passa a ser desenhado. E quando todos os do grupo, dentro do estágio inicial, estão convencidos que aquele negócio é o que eles querem, então eles vão partir para uma segunda etapa. Eles saem do cowork e vão para a incubadora, onde lá eles vão ter todos os treinamentos para ser um gestor, um empresário, e, paralelamente, eles vão desenvolver um programa que vai ser, a gente chama de produto mínimo viável, que é conhecido como MVP. Esse MVP é o fundamental, é o entregável da segunda etapa, do segundo estágio, lá na incubadora. Então, eles precisam ter isso, porque depois que ele tiver o MVP validado, e essa validação não pode ser com parentes, nem a vovó, nem a mamãe, tem que ser validado pelos clientes, aqueles que vão comprar, aqueles que compram, eles vão usufruir. Posto isso, quando eles estão com esse MVP pronto, eles vão partir para outro estágio. Eles vão buscar agora investimentos, seja internos ou externos. Quem tem internos, eles vão colocar os investimentos para aonde? Vão atrás de escala. É como se a pessoa tivesse numa cidade e vão pegar um avião para ter uma escala em outras cidades, Então, ele passa como se fosse assim, sai de Brasília, vai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Buenos Aires para Paris, assim por mundo. Então, cada escala dessa, ele tem que ter o recurso apropriado. Então, ele tem que ir fazer as apresentações dele para uma plateia de pessoas interessadas em investir no seu negócio, tem que acreditar, e o empreendedor, aqueles startupeiros, eles têm que encantar esses investidores, para poder, então, negociar um percentual que possa, então, ele dar esse passo escalável, certo? Então, ele precisa de tração. Muito então, bem. Essa terceira fase tudo é de isso, tração. tudo isso nós vamos... Tem a outra ainda. Tá certo, mas tudo é bom a gente deixar uma água na boca no pessoal que vai, né, que já está inscrito, está participando. E aí, se eu deixar você aqui, você vai acabar falando do curso todinho, porque eu sei que você é empolgado com isso. Mas, assim, eu queria saber, em rápidas palavras, que o nosso tempo já está curto aqui, o que é que nós vamos ver nessas 8 horas do seu módulo de inovação, né? Modelagem de negócios inovadores. Isso. Então, em poucas palavras, o que é que a gente vai ver em cada tópico aí para que as pessoas... Ok, eu vou falar exatamente isso, mas eu só quero terminar que eu estava na terceira estágio, que é a parte de tração. E logo em seguida, depois que eles conseguem investimentos, eles vão atrás de se escalar, eles vão para a última etapa, que é a etapa de consolidação, onde eles vão procurar um parque tecnológico ou um polo. A diferença do parque e o polo é mínima, porque o polo é um local onde tem negócios do mesmo ramo, e o parque tecnológico são locais propícios para se instalar, que tem negócios de vários ramos de negócio. Posto isso, todas essas conexões, desde o cowork, da incubadora, da aceleradora de negócio, que é o momento de tração, e, por último, já dentro da consolidação, todos esses 4 estágios estão dentro de um hub da inovação, porque esses hubs é que tem os gestores que definem a vocação, a especialidade do seu hub, seja ele de saúde, seja ele industrial, seja ele de financeiro, essas coisas todas. A gente pode até lembrar do exemplo que, por exemplo, na cidade de Fortaleza, no Ceará,
eu me lembro que tem 3 hubs muito específicos. Tem o hub da parte de farmácia, que é a Pague Menos, né, que é o anfitrião, que tem um mantenedor anfitrião, e ele tem outros mantenedores, que são os complementares. Se vocês observarem que a farmácia Pague Menos, que eu aqui não estou fazendo propaganda, mas estou explicando, é que ele, como ele é um anfitrião, ele precisa levar os seus medicamentos a todas as farmácias do Brasil inteiro. Então, ele procura uma empresa de logística para ser a mantenedora, também como ajuda, e, ao mesmo tempo, ele protege a entrega dos medicamentos em todas as farmácias do Brasil. Mas não se limita aí. Nós temos ainda necessidade de outros mantenedores. Por exemplo, nesse mesmo exemplo da farmácia Pague Menos, que já tem um mantenedor que é o logístico, ele precisa também de segurança. É outro carro cheio de segurança que vai protegendo o carro que vai com os medicamentos. Então, o mantenedor anfitrião, que é o da farmácia, ele tem o mantenedor complementar da parte logística e tem o outro mantenedor complementar da área de segurança. E para desenvolver as suas ideias, novos produtos, ele chama, então, seja uma escola, uma faculdade, para trazer os seus startupeiros para pensarem em como desenvolver eles startupeiros. Não são os cabeças, não são os donos dos hubs, não são os donos dos mantenedores. Quem vai pensar em novos negócios são aqueles alunos que têm bolsa de estudos, são os pesquisadores que vão precisar ficar dentro de uma startup pensando em novos negócios. Agora, todos esses estágios que vocês estão ouvindo, são aqui, didaticamente, com 4 estágios, eu vou distribuir cada um em cada tópico. Na primeira sessão, no primeiro encontro, na primeira aula, a gente vai falar da parte inicial, como funciona dentro do coworking. No segundo tópico, no segundo encontro ou sessão, a gente vai conversar sobre a parte de operação, quando as pessoas vão programar, desenvolver algo no seu site para mostrar isso para o mundo, certo? Que é o produto mínimo viável. No terceiro encontro, a gente vai falar sobre essa parte de tração, justamente como a pessoa vai buscar recursos, seja interno ou externo. E no quarto, nós vamos conversar sobre consolidar, como é um parque tecnológico ou como é um polo, onde a pessoa pode escolher para se estabelecer definitivamente. Ok, professor Lamarck? Ok. Então, eu acredito que a gente já esclareceu um pouco como é que vai funcionar esse módulo de negócios inovadores, modelagem de negócios inovadores. E aí eu peço para que as pessoas realmente se engajem nesse curso e que o Conselho Regional de Administração, através da ADES também, possam trazer mais outros cursos, outras capacitações para os profissionais que estão registrados no Conselho Regional de Administração. Agradecer aqui ao presidente Leonardo José Macedo, presidente do Conselho Regional de Administração. Agradecer também ao administrador Clésio Jean Saraiva, que é o presidente da ADES, e o nosso diretor administrativo, que é o Giovanni Vieira. Eu estou superintendente da ADES e já estive presidente da Associação dos Administradores do Estado do Ceará, e com isso a gente vem ajudando um e outro. Então, professor Albuquerque, administrador Albuquerque, eu gostaria que você desse as considerações finais para que a gente possa encerrar essa nossa entrevista. E, de antemão, já agradecer a sua participação e seu empenho em ter trazido para nós esse curso de mentoria de forma online. Tá? Ok. Certo? Olha, eu reforço os seus dizeres, primeiro agradecendo ao presidente do CRA, certo? Ao presidente da ADES e todos as suas diretorias, né? Os seus conselheiros, principalmente da ADES, certo? Aqui presente o nosso personagem que está sendo me entrevistando, né? Que é o professor Lamarck, que é o superintendente. Agradeço muito por essa sua paciência
de ouvir e, principalmente, chamar a atenção de todos os administradores. Espero que tenham compreendido bem, que a gente vai desenvolver isso na parte prática, muito pouco teórica, nós vamos aplicar tudo que as startups fazem em cada bloco. Nós vamos usar de ferramentas para auxiliar os mentores a, quando tiverem por ocasião de uma mentoria, eles colocarem isso na prática. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado.